com o sucesso que foi Godzilla vs Biollante, a Toho decidiu trazer de volta o principal nêmesis do Rei dos Monstros em Godzilla vs King Ghidorah. Aí você pensa, ok, vai ser um filme estranho. A clássica luta do dragãozão de 3 cabeças do espaço contra o dinossaurão atômico. Mas não, você não tá entendendo. Você viu quanto fumado foi o último filme? Então se prepara porque esse consegue ser mais bizarro que o último. E ao mesmo tempo, consegue ser um dos filmes mais incríveis da franquia. O filme começa assim, de maneira modesta. Viajantes do futuro vêm para o presente e dizem que o Japão será destruído por Godzilla, e para impedir que isso aconteça, os viajantes do futuro, mais o elenco principal do filme, precisam voltar no tempo para impedir que o Godzilla exista. Os viajantes voltam para o período da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos estavam lutando contra os japoneses, e os japoneses estavam pulando de morrer. Ou seja lá o que tá rolando aí. A situação parece ruim para o exército japonês, só que uou! Caraca! Um dinossauro chamado Godzillossauro surge e ataca as tropas americanas. It's a dinosaur! A gigantic dinosaur is attacking our boys! A dinosaur? What? Essa aí é pra quem fala que os atores da Deslegendários são ruins. É espetacular, mas o Godzillossauro é morto durante o confronto com os americanos. As tropas japonesas saudam o dinossauro pela ajuda e seguem para a guerra. Agora vamos lá. A explosão das bombas atômicas no Japão durante a guerra mutariam o Godzillossauro e fariam ele virar o rei dos monstros que conhecemos. Mas os viajantes do futuro transportam o corpo do Godzilla para o fundo do oceano e no lugar colocam 3 bichinhos felpudos chamados Dorats. Pois é, não confunda como eu quando criança que eu achava que o nome desses bichos eram Doritos. Quando os viajantes voltam para o presente, as bombas nucleares transformam os 3 bichinhos fofinhos na porra do King Ghidorah. Tá, deixa eu organizar as ideias. Você tá me dizendo que a origem do dragão de 3 cabeças destruidor de mundos é essa? 3 ratinhos? Tá, mas eu acho que uma pergunta melhor é: pra que os viajantes do futuro trocaram o Godzilla pelo King Ghidorah? E a resposta é porque os viajantes do futuro são malvados, e eles estão controlando o dragãozão. Tá, eu sei que tem uma explicação mais complexa do porquê deles estarem fazendo isso, mas vamos simplificar só dizendo que os caras são do mal e pronto? King Ghidorah está de volta, e você sabe o que isso quer dizer. Fudeu de vez! O único que podia parar ele era o Godzilla, mas não tem mais Godzilla, então qual vai ser? Bem, a galera do presente dá a ideia de criar um novo Godzilla, levando um submarino carregado com bombas atômicas modernas para o local onde está o cadáver do Godzillossauro. Mas para surpresa de todo mundo, acho que até pro roteirista, Godzilla já está vivo e destrói o submarino. Ele está maior, mais poderoso que antes e parte pro confronto com King Ghidorah. A luta é um espetáculo de raios, lasers atômicos e explosões. Enquanto isso, o elenco principal está na nave dos Viajantes do Tempo, confrontando a galera do mal. Eles conseguem transportar a nave principal dos vilões para frente do Godzilla, que a explode com sua baforada atômica. Com a nave principal destruída, King Ghidorah deixa de ser controlado pelos aliens. Desculpa, força do hábito. Pelos viajantes do futuro. Godzilla detona o dragãozão como nunca visto antes na franquia, arrancando sua cabeça com a baforada atômica e fritando o dragãozão antes que ele conseguisse fugir. King Ghidorah cai no fundo do mar e pronto, não dá pra ficar mais morto que isso. Aê, Godzilla salvou o Japão do King Ghidorah, mas fudeu porque o Godzilla vai destruir o Japão agora. Pois é, a paz nunca vai reinar nesse mundo. Mas, felizmente, uma das viajantes do futuro, que decidiu se juntar aos mocinhos, viaja para o futuro e utiliza o cadáver do King Ghidorah no fundo do mar para criar o Mecha King Ghidorah. E ele é enviado para o presente para enfrentar Godzilla. Caralho, isso é incrível, simplesmente incrível. Além dos Gravity Beams convencionais, a cabeça do meio lança um raio diferenciado e ele possui também correntes elétricas e uma garra igualmente elétrica capaz de prender o Godzilla. Depois de um confronto foda pra caramba, Godzilla e o Mecha King Ghidorah caem no meio do mar. Todos acreditam que o Godzilla foi finalmente derrotado, mas no fundo do oceano, vemos que o Rei dos Monstros está pronto para uma nova aventura. Agora pega a visão aqui. Godzilla 1985 quis dar seriedade e realismo ao Rei dos Monstros. Godzilla vs Biollante é um filme que flertou com a velha loucura dos filmes antigos. E agora, Godzilla vs King Ghidorah chutou novamente o balde e mandou o clássico Bora se divertir. Tem viagem no tempo, dinossauros na Segunda Guerra Mundial e, claro, o icônico dragão de 3 cabeças que solta raios. Além disso, o filme é surrado com cenas espetaculares, como, por exemplo, tem uma hora que 2 marinheiros americanos avistam a nave dos viajantes do futuro e isso acontece. It did look like it was from another planet, but... Shall we report it, sir? What, that we're being invaded by little green men from outer space?
Let's just keep it as our secret. You can tell your son about it when he's born. Major Spielberg? Pronto, você acaba de descobrir de onde o Spielberg pegou as inspirações para fazer os filmes como o E.T. o Extraterrestre. E por falar em inspirações, esse filme parece ter pego umas inspirações de outros filmes com viagem no tempo. Godzilla vs King Ghidorah saiu em 1991, o mesmo ano que o Exterminador do Futuro 2. E adivinha só, dentre os viajantes do futuro malvadões, temos um androide chamado M11. Tá que pariu. Pois é, esse é um orgulhoso androide maratonista. Ai, como eu amo essa merda. Por fim, uma das cenas mais marcantes desse filme é quando o veterano de guerra que saudou o Godzillossauro em seu leito de morte dá de cara com um novo Godzilla, e ele fica todo sentimental e pensa que o Godzilla o considera seu amigo. Relaxa, abençoado, eu já fui trouxa assim também. É um espetacular filme toscão, sucumbido de loucuras para você se divertir e principalmente recheado de cenas espetaculares de luta de monstro gigante. Godzilla vs Destroyer, ou se você preferir a pronúncia japonesa como eu, Godzilla vs Destroyer! Esse é o último filme da era Heisei e é considerado por muitos até hoje um dos melhores filmes do Rei dos Monstros. Definitivamente um dos filmes mais sombrios de toda a franquia, e que fecha muito bem a história dessa segunda série de filmes. E já no começo do filme, a própria aparência do Godzilla já chama a nossa atenção. Ele está todo vermelho, incandescente e soltando fumaça. O mesmo acontece comigo quando eu como comida apimentada. Bem, mas o que está acontecendo pra valer é que o Godzilla absorveu tanta energia ao longo da vida que seu coração, que funciona como um reator nuclear, está derretendo. E caso esse derretimento não seja controlado, Godzilla poderá explodir e incendiar a atmosfera terrestre, eventualmente matando todo mundo no processo. A G-Force propõe recriar o Oxygen Destroyer para matar o Godzilla antes dele explodir. Porém, algumas pessoas se opuseram à ideia porque recriar o Oxygen Destroyer poderia ser o início da criação de novas armas mais poderosas e destrutivas que a própria bomba atômica. Ah, tá bom, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem criar naves armadas com lasers, bombas, mísseis, sem contar um robozão armado até os dentes, mas recriar o Oxygen Destroyer é o começo do fim. Muito bom ver que essa preocupação humanitária só veio agora. Mas por falar em Oxygen Destroyer, no local onde o primeiro Godzilla foi derrotado são encontrados micro-organismos do período pré-cambriano mutados pelo Oxygen Destroyer. Esses organismos são levados para um laboratório para serem estudados, mas conseguem fugir e começam a comer um monte de peixe em um aquário da cidade. E por algum motivo o guarda do aquário reage assim. Para de rir, pô, o cara perdeu o peixe. Esses micro-organismos começam a evoluir rapidamente, a ponto de ficarem do tamanho de uma pessoa adulta. E então, eles começam a invadir a cidade. O exército é enviado para caçar esses bichos em uma cena eletrizante que parece uma versão filme B de Aliens. Algumas pessoas dizem não gostar muito dessa cena porque ela parece estar meio fora de lugar, mas foda-se, eu realmente gosto demais. E por falar em Alien, tem até uma hora que um desses monstros mostra sua boca dentro da boca. É ótimo. Enquanto isso, Godzilla começa a se mover em direção ao Japão, e para impedir que o exército tenha que enfrentar outro monstro além das versões piratas do Alien, o Super X-3 é enviado, mas diferente dos seus últimos modelos que só davam uns tirinhos e aí explodiam, essa nova versão da nave possui armas criogênicas, que são capazes de praticamente congelar o Godzilla. Achou que eu tava brincando? O exército continua a enfrentar os monstros que começam a se fundir até ficarem bem maiores, podendo até mesmo começar a voar. Ok, isso tá fugindo um pouco do controle, mas felizmente o Baby Godzilla, que agora se chama Godzilla Jr., que está bem maior e finalmente parecendo um pouco o Godzilla de verdade, aparece para enfrentar essas criaturas. Por mais que ele esteja conseguindo enfrentar seus oponentes à altura, a luta é brutal. O monstrão derruba um prédio em cima dele e, em seguida, enfia sua segunda boca no peito do Godzilla Jr. Caralho! Mesmo assim, o Godzilla Jr. torra ele com sua baforada atômica.
o Godzilla pai se liberta do gelo e se move em direção ao filho pra, sei lá, comemorar que ele conseguiu matar um monstro sem ficar choramingando no processo. Mas aí... Destroia, ou Decetroia, aparece em sua forma final, que parece a caralha de um demônio do inferno. Meu Deus, esse bicho é praticamente o anticristo. Ele tem até um ânus no abdômen. Destroia agarra Godzilla Jr. pelo pescoço e o joga em cima de um prédio, praticamente o matando. E em seguida parte para sua luta com o Rei dos Monstros, e é uma luta mortal. Destroia descarrega seus poderes no lagartão e até mesmo humilha ele quando o arrasta de um lado pro outro. Dá pra sentir que o Godzilla está sucumbido de fúria, e essa mesma fúria é descarregada em Destroia. É uma luta emocionante, e não se esqueça, Godzilla está derretendo e pode explodir a qualquer momento. Godzilla tá tomando uma surra real, até que surpreendentemente o exército começa a ajudá-lo na luta. E olha que coisa, é o exército que eventualmente acaba conseguindo derrotar o Destroia. Mas também, depois de tanta porrada com o recheio de fúria do Godzilla, até eu, né? Depois de derrotar Destroia, talvez temos uma das cenas mais tristes da franquia, que real me arrancou lágrimas quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Godzilla começa finalmente a derreter e o exército usa suas armas criogênicas para esfriá-lo, impedindo que seu derretimento destruísse o mundo. Sua morte deixa Tóquio completamente irradiada. Porém, essa radiação logo começa a desaparecer, e vemos Godzilla Jr., que absorveu toda a energia do pai, emergir em sua forma adulta. O filme termina mostrando cenas de todos os filmes da era Heisei. E bem, realmente é um final bem emotivo para um filme de Godzilla. Não é à toa que os fãs dizem que esse é um dos melhores filmes da franquia. Fechou muito bem a era Heisei, série essa que muitos consideram ser a melhor série de filmes do Rei dos Monstros. E eu sou uma dessas pessoas, mas definitivamente, essa não seria a última vez que veríamos o Rei dos Monstros.